Pessoal, muito bom dia. Vivi, obrigado pelo convite. Obrigado, E-Commerce Brasil, mais uma vez. Meu nome é Marcelo Linhares, sou diretor de E-Commerce da Constance. Hoje vou falar para vocês um assunto um pouco delicado, né? Como equilibrar mídia, marketing, com rentabilidade em uma operação omnichannel. O que eu vou compartilhar aqui não é o que eu leio, não é o que eu ouvi falar, é o que a gente pratica no dia a dia na nossa operação. A Aline do marketing está aqui também, a gente está com o nosso franqueado, então eles não vão deixar eu mentir aqui na frente de tantas pessoas. Falando rapidamente da Constance, a Constance é uma marca de calçados com 90 lojas, ano passado ela abriu 30 lojas, já estamos no Brasil inteiro. Tá? A gente pratica o modelo self-shoes, então a gente acredita muito na experiência de compra da cliente, então ela não tem que ficar consultando a vendedora para pegar o sapato. A gente acredita muito nessa mulher moderna, que ela quer tudo muito rápido, então ela quer experimentar, pegar, e não tem que ficar pedindo para uma consultora, para uma vendedora pegar o calçado e descer. E a gente acredita muito nessa revolução da experiência de compra dentro da loja. Ano passado a gente teve 1,5 milhão de pares vendidos, basicamente é um modelo de franquias. A gente brinca que a gente é uma empresa de tecnologia, de logística, que por algum acaso a gente caiu para vender calçado. A gente tem 12 desenvolvedores de software hoje na companhia, e lá atrás, em 2014, quando a gente precisou entrar no canal digital, a gente tinha uma decisão: como é que a gente vai entrar no canal digital e a gente não vai concorrer com os nossos franqueados? O franqueado que às vezes coloco o dinheiro da vida para abrir o negócio e eu não posso canibalizar a minha venda com ele. A gente foi para o mercado, foi entender o que estava acontecendo e a gente falou, vamos criar um marketplace. Hoje, eu como diretor de e-commerce da Constance, eu não compro uma palmilha para vender online. Tudo que eu vendo hoje lá é o estoque dos nossos franqueados. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui de lucratividade, de rentabilidade, mas afinal, que bicho é esse? O que é isso? Lucro, rentabilidade. Existe um cara que eu admiro muito, Milton Friedman, um dos maiores economistas, foi até Nobel em 76, e ele tem uma mensagem muito clara sobre isso. Ele fala que a responsabilidade social de qualquer negócio é fundamentalmente aumentar os seus lucros. Outro dia eu estava conversando com um colega meu e falando sobre isso. Ele falou, Marcelo, olha a reserva tem um propósito, você compra um produto, eles dão 5 pratos de comida. Eu falei, amigo, é por isso que você paga R$300 numa camisa da reserva, que na Colombo custaria 60. Milton Friedman dá um nome para isso, e o nome é marketing. Das 500 maiores empresas do Brasil, da ranking Melhores e Maiores, apenas 17% continuou no ranking em 2013. Essencialmente, o que essas empresas que continuam no ranking são empresas que entregam resultado e lucro de forma consistente. E aí, essa eu aprendi lá na Constance, tem 2 shoppings que a Constance não entra em Belo Horizonte, porque o modelo de negócios não permite o custo de ocupação que os shoppings impõem. E aí o próprio presidente da Constance, quando conversa com o pessoal fala assim, gente, vocês têm que entender que é bom para a marca de vocês. E aí o presidente da Constance me ensinou, falou, bom para a marca é dinheiro no bolso e rentabilidade do nosso franqueado. Imagine só, se eu peço para o meu franqueado investir R$700 mil em uma loja da Constance, para ele ter prejuízo e falar, no final do dia, que ele está sendo bom para a marca. Aí eu fui entender essa história, né, como é que funciona as consultorias que fazem valuation de marca. Eu acabei caindo na Interbrand, que é uma das maiores, ela é global, e olhem só qual que é um dos principais critérios que ela entrega para dar valor em uma marca. É lucro. Itaú, Bradesco, Skol, Brahma, Banco do Brasil e Natura são reconhecidas por gerar muitos dividendos, muitos lucros aos seus acionistas. E aí, o tempo todo as pessoas me falam, Marcelo, veja bem, olha a Netshoes nunca deu lucro, me explica isso.
E aí, toda vez que eu vejo alguém falando sobre isso, eu lembro daquele rapaz que não quer estudar, né, que não quer ir para a faculdade, aí o cara aponta lá para o Bill Gates e fala, está vendo aquele cara ali? Ele não estudou e abriu um negócio bilionário. Então, a pessoa comete um auto-engano. Para cada Netshoes que existe, que não teve lucro, a gente teve dezenas, centenas de operações que encerraram a operação. Vivi, eu acho que eles trocaram a apresentação. Eu acho. Essa é uma mentira. Tem como depois a gente vira, mas vamos no improviso. E aí, lá atrás, eu li um artigo no E-Commerce Brasil, e o rapaz falando assim, que o e-commerce não tinha que dar lucro, porque o e-commerce estava garantindo o futuro da empresa de varejo. E foi exatamente com essa mentalidade que a Compra Fácil, que pertencia ao Grupo Hermes, uma empresa de 50 anos, quebrou com 600 milhões em dívida e chegou a ser o terceiro maior e-commerce do Brasil. Com essa mentalidade de só vender. O lucro, pessoal, ele não é uma opção. O lucro é o que você tem que perseguir sempre na operação de vocês. E aí eu pergunto para cada um de vocês, quem que é dono de empresa, quem que é responsável por mídia e marketing na companhia, vocês levantaram o mesmo tanto de capital que a Netshoes levantou? Esse número está até defasado, porque ele não contempla o IPO que o Netshoes fez, que levantou mais 180 milhões. Então, a Netshoes hoje levantou aproximadamente 380 milhões em investimento e vale em bolsa 263 milhões de dólares. Ou seja, tem uma matemática muito fácil para entender que os últimos investidores que entraram não ganharam dinheiro. Espera aí. Problemas? Pessoal, uma ajuda. Marcelo, Vivi? só um minutinho, Tudo eu vou chegar naquele slide já direto, tá bom? Beleza, vamos lá. E aí, pessoal, um dado interessante, desde 2014, nenhum fundo de Venture Capital ou de Private Equity investiram em empresas de e-commerce. Então, o recado que eu tenho para cada um de vocês é gerar caixa, dar lucro, é o único caminho para a empresa de vocês. E se a gente vai olhar para os cases, vamos olhar para os cases certos. Vamos olhar, por exemplo, para uma Renner que entregou 140 milhões de lucro em um trimestre e cresceu 20%. Vamos olhar para a Magazine Luiza, teve lucro de 92 milhões e cresceu 26,8% no terceiro trimestre de 2017. Não vamos olhar para quem esteja perdendo dinheiro. E aí um grande conselho, eu falo isso para todo mundo que é de marketing, que é de mídia, que é de tecnologia, faça amizade, né? Conheça os números do seu negócio. Sabe aquele CFO de óculos que fica com a planilha Excel, questionando todos os gastos da companhia? Você tem que ser o melhor amigo desse cara. Esse cara tem o raio-x da sua operação. E aí, quando a gente fala de dados, de número, naturalmente, a gente está falando de demonstrações financeiras, e aí a gente chega numa demonstração financeira que talvez é a que demonstra o raio-x da operação, que é demonstração de resultados de exercício, a famosa DRE. Essa DRE, ela foi propositalmente trazida para cá, ela pertence à operação da ReHap. A ReHap, ela vai fazer a IPO esse ano, provavelmente no final do mês, abriu todos os números para o mercado. E essa DRE, ela é sintomática, porque ela diz muito sobre o mercado de varejo. Vamos olhar rapidamente. A ReHap faturou 1,4 bilhões. Está vendo? Mercadorias vendidas. Ela deixou para o nosso amigo governo 333 milhões em impostos. Estamos falando de 23%. O markup médio da ReHap, o markup, pessoal, o indicador do varejo, que você verifica mais ou menos quanto que você está podendo marcar um produto. Então, eu pego
1,4 bilhões e divido pelo CMV, custo das mercadorias vendidas. O markup médio de 2,6. E aqui, eu gostaria que vocês ficassem com esse número na cabeça, que foi qual que foi o lucro da ReHap, um lucro de 16 milhões, a gente chama isso de última linha do balanço, bottom line, isso representa 1,15%. Isso é a realidade do varejo, pessoal. Varejo é catar moeda, é enxugar custo o tempo todo. E aí, um outro indicador extremamente importante e relevante para vocês acompanharem. Pessoal, por gentileza. É a margem de contribuição. A margem de contribuição, ela diz o que sobra numa venda retirado todos os custos variáveis. O Daniel já deu spoiler lá atrás, inclusive, Daniel, eu estou retribuindo, porque essa margem de contribuição foi quase que uma cópia do que você apresentou antes. E todo mundo que eu explico que vem do varejo físico, porque a margem de contribuição de uma operação de varejo físico ela é muito maior. O e-commerce, você tem muita despesa, muito custo variável. Você paga gateway de frete, você paga para o cara fazer comentário no seu site, você paga adquirência, antifraude. Né? Então, olhem essa margem de contribuição, que numa venda de R$100, o que sobrou para a mídia? A gente tem uma margem de contribuição de 26,8%, e eu não coloquei mídia nessa margem de contribuição. A grande pergunta, o que sobra desse negócio aí para mim investir em mídia, considerando que eu ainda tenho todos os custos fixos da minha operação. Aluguel, folha, muito, muito, muito enxuto. A gente tem que ser extremamente enxuto e responsável com esses custos. Vamos fazer uma coisa muito tecnológica aqui. Toda vez que eu for passar, eu vou falar passe. Aí, beleza. E um mercado, senhores, eu sei que tem gente do Facebook que apresentou muito bem, inclusive ontem. Sei que tem pessoal do Google também. Fato é, a gente está num mercado extremamente inflacionado. O CPC médio do Facebook, ano passado, ele cresceu 171%. O Google cresceu 132% em 4 anos. Se juntar o valor de mercado do Google e do Facebook, é a soma do valor de mercado de todas as companhias do Brasil, da Argentina junto, e eu ainda chutaria que da América do Sul. Se juntar todo mundo que está nesse auditório, e a gente for lá para a porta do Google, é capaz de eles nem receberem. A gente não faz nem cócegas nele. É um gigante. E Porter explica isso muito bem. E aí eu queria que vocês concordassem comigo. Se a gente está falando de 1% de rentabilidade, se eu estou aumentando R$10 em venda, ou se eu estou reduzindo R$10 em custo, beleza, a gente chega no mesmo número. Dito isto, a minha apresentação aqui vai ser baseada em 2 grandes drives. Um, para vocês aumentarem vendas, e o segundo, para reduzir despesa. Vivi, muito obrigado, tá? Primeiro, aumentar vendas. Pessoal, eu conversei outro dia com um colega, a gente conversa muito sobre e-commerce, ele falou, cara, e-mail marketing não está funcionando para mim esse canal morreu. E aí o que eu percebi, e a gente lá na Constância, a gente já tem percebido isso há algum tempo, o que cada vez mais está se tornando irrelevante é broadcast. Você pegar uma mensagem e mandar para todo mundo o tempo todo. Né? Isso é quase como uma espiral da morte, porque à medida que as pessoas não vão abrindo, sua entregabilidade vai caindo, você não está pondo gente, isso naturalmente vai matar a sua base. E aí, o que a gente tem feito na Constância, e tem dado bastante certo, hoje 18% da nossa venda é proveniente de e-mail marketing. A gente tem segmentado. Segmentação é o que a gente fala lá o tempo todo. E só abrir um parênteses, a gente fala de segmentação há 4, 5 anos atrás, e sempre pareceu ser uma coisa muito difícil de fazer. A Constância é uma empresa pequena, não é uma empresa grande. A gente usa uma startup, o pessoal está aí, o pessoal da Dito, eles têm um produto, a gente consegue fazer segmentação bem assertiva,
a um preço extremamente acessível. Então, não tem que contratar uma plataforma tipo IBM ou uma plataforma tipo Salesforce para fazer segmentação. Inclusive, segmentação, até no MailChimp, você consegue fazer. É muito mais estratégia e execução. Como é que funciona a nossa estratégia de e-mail marketing na Constância? A gente tem broadcast 1 a 2 vezes por mês. Então, entrada de coleção, promoção, a gente manda para todo mundo, frete grátis para todo mundo. E aí, a gente vai descendo no funil, começa a segmentação. 2 vezes por semana, a gente manda, por exemplo, para quem comprou uma bota. Né? E aí, a gente manda para todo dia, quem que comprou bota, tem número 38, 39, e que abriu e-mail nos últimos 90 dias. A gente, na Constância, chega a enviar 4 a 5 e-mails por dia para bases diferentes. Então, são 5 clusters que recebem mensagens todo dia e mensagens diferentes. É claro que se a gente está falando de e-mail marketing, isso aqui é quase que uma ciência, daria para ficar o dia inteiro falando disso aqui, mas se você faz broadcast, sua abertura ela é menor, à medida que você vai mandando para uma base engajada, você está tendo uma taxa de abertura maior. O segredo é você mandar para as pessoas engajadas o tempo todo mensagens muito assertivas. Automatização, a gente hoje, 15% das nossas vendas de e-mail marketing é piloto automático, então eu tenho e-mail de aniversário, meu irmão fez aniversário hoje, recebeu um e-mail hoje da Constância, ficou super feliz, ele falou, pô, que bom que vocês se lembraram de mim. Eu falei, nossa, eu acordei hoje cedo, né, liguei para todo mundo, falei, cara, vocês têm que mandar uma mensagem para o meu irmão. Ele realmente acreditou que essa mensagem tivesse sido enviada pela Constância e que alguém tivesse produzido isso. Saudades, quando a pessoa fica muito tempo sem engajar com a gente, e os famosos carrinhos abandonados. Não comprou, no dia seguinte recebe um carrinho abandonado, não damos desconto, não acho justo dar desconto para o cara que simplesmente abandona o carrinho. E no segundo e-mail marketing, depois de 7 dias, a gente utiliza aquele famoso gatilho da escassez. Cara, esse produto está acabando, corre lá e compra. E tem funcionado muito bem. Cerca de uma semana, eu queria entender por que estava tendo o drop-off no pagamento, né, no funil, e eu criei um e-mail super plain text, totalmente assim, sem usar imagem, que é o Posso Te Ajudar. É a pessoa que chegou até a tela de pagamento e, por alguma razão, não comprou. E a gente manda um e-mail assim, ó, sou Marcelo, vi que você foi até a tela de pagamento, tem alguma coisa que eu posso te ajudar para você fechar essa compra? Se quiser, me liga ou me dá seu telefone. Então, para fazer isso, primeiro, você tem que ter muito preparado, porque as pessoas respondem, me liga, preciso de ajuda, então você tem que ter um time, né, quando a cliente responder, para você ligar. Mas a gente tem aprendido muito com esse e-mail, cliente que fala, por exemplo, que o frete está muito caro, cliente que fala que deu pau em um celular, que não conseguiu fechar a compra, aí você começa a aprender, às vezes, que no tablet Samsung, XPTO, o site não funciona tão bem. Isso é super interessante, pega muito feedback e converte. E o ROI dessa campanha toda aí, desse canal? Há cerca de 1 ano, tudo que a gente faz na Constância hoje, de mídia, ela é omnichannel. Então, por exemplo, esse é um e-mail real que eu mandei sexta passado, e sexta, sábado e domingo a gente teve 11 transações online. E aí a gente analisa o ROI offline. Quem que clicou nesse e-mail e que na sexta e no sábado e domingo comprou na loja física? E aí você começa a tomar um susto com os números. A gente está falando que 99 transações foram feitas na loja física em 3 dias, de pessoas que, por alguma razão, clicou no e-mail. Marcelo, como é que vocês fazem para pegar e-mail? Eu não consigo. Quem tem loja física aqui está numa operação Omni? Só para mim ter noção. Quem que pega e-mail no PDV, na loja? Legal. Lá na Constância, toda vendedora tem meta de e-mail. A gente começou com 40% de e-mails válidos, hoje a gente tem 78% de e-mails válidos, ou seja, a gente descarta todos os e-mails de bounce. Se for considerar os e-mails inválidos, a gente está falando de 88%. É meta, é acompanhamento, o franqueado sabe que se ele pegar e-mail, o cara vai ser impactado e vai comprar na loja física, isso é cultura, a gente já está fazendo isso há muito tempo. O franqueado que entra na Constância, ele já sabe da importância desse negócio. E-mail, pessoal, é um ativo. É um ativo que vai te trazer um benefício econômico no futuro. Então, capture,
porque se não está pegando e-mail do cliente no PDV, é dinheiro indo para o ralo, e efetivamente você vai ter que ficar pagando o tempo todo o Google e Facebook, sendo que o cliente está na sua loja, poderia deixar o e-mail e você não capturou. Obviamente, se você for pegar e-mail, você tem que treinar a sua turma, foi um aprendizado nosso, então, geralmente, vendedor não sabe escrever Gmail, não sabe escrever Yahoo, então, faz parte do negócio você treinar essa turma. Tráfego orgânico, aonde a gente vai entrar com loja física, a gente cria uma landing page, e todas essas landing pages de lojas gerou para a gente, em 2017, 163 mil acessos. São conteúdos autorais, relevantes, então, se a gente tem loja na Savassi, a gente cria um artigo falando que a Savassi é uma área muito charmosa, de Belo Horizonte, tem um café legal, tem a loja da Constância aqui, as pessoas clicam, efetivamente elas compram depois, mas elas são impactadas. Se eu fosse pegar esse tráfego que veio de inbound, de conteúdo nosso, e fosse jogar numa Critel, por exemplo, que eu pago CPC a 40 centavos, eu estou falando de R$ 65.200 que a gente não pagou para nenhum player de mídia, a gente fez dentro de casa. Descrição de conteúdo. Eu vejo algumas empresas gastando fábulas de dinheiro, né, Facebook, remarketing, Google, e quando você vai olhar as descrições, a relevância orgânica, a pessoa não se preocupa em descrever produtos, em fazer categorização correta. Então, na Constância, lá atrás, a gente teve a seguinte dúvida: vamos falar sobre sapato feminino ou sobre calçado feminino? E aí a gente recorreu ao Google Trends e a gente viu que a maioria das pessoas, elas buscam por sapato feminino. Isso é ser orientado a dados. Toda vez que a gente tem uma dificuldade, que fica uma bola dividida com a equipe de cadastro, a gente recorre ao Google Trends. Isso nos permitiu estar entre os 4 primeiros lugares para a palavra sapatos femininos, né? E a gente está lá gastando muito menos do que a maioria dos nossos concorrentes. Tem gente que está embaixo da gente que gasta pelo menos 10 vezes mais, mas é porque a gente focou numa estratégia de geração de conteúdo relevante o tempo todo. Se o cliente compra na nossa loja, no dia seguinte ele recebe um e-mail para avaliar uma experiência, tipo Uber, né? Avalie, por favor, como é que foi a experiência da sua vendedora. Obviamente, o franqueado acompanha isso, e claro, se for uma experiência ruim, assim como o Uber, o motorista ele é descadastrado, a gente, infelizmente, a vendedora ela não vai poder fazer parte da Constância, porque a gente preza muito por uma excelência de atendimento. E a gente colocou uma pesquisa recentemente, sua compra foi influenciada pela presença digital da marca, né? A gente quer medir o on to off, as pessoas que estão no online, sendo impactadas, mas por alguma razão compram na loja física. Mas a sacada aqui que eu queria mostrar para vocês, foi dica do meu amigo Luiz, acho que está aí também, da World Tennis, ele falou: poxa, Marcelo, por que você não pega review do cliente da loja física e joga no seu site? Então, ele jogou essa bola para o alto, e a gente foi executor. Então, o cliente que compra na loja física, ele faz um review do produto, e eu jogo isso para o meu site, com o Write Snippets bem configurado, e eu multipliquei por 20 o meu número de comentários gerados pelo cliente. Então, é cliente trabalhando a favor da constância, gerando conteúdo que, de alguma forma, seja relevante para a busca orgânica. Um outro drive que a gente tem que falar aqui, em e-commerce, eu vejo muitas pessoas deixando o dinheiro na mesa com isso. A gente tem que começar a parar e tem que falar que não dá para ficar dando dinheiro para todo mundo. Tem que ser muito enxuto. Eu até achei legal, porque o cara da Magazine Luiza falou isso ontem, que eles reduziram o número de fornecedores, e na Constância a gente está muito nessa linha. Todos os fornecedores nossos são grandes parceiros, são pessoas que a gente pega e liga o tempo todo, mas são poucos. A gente enxugou, porque é extremamente difícil controlar essa turma toda. Então, um parênteses, lá atrás, um monte de gente começou a comprar like no Facebook, e pagar pelo like no Facebook. Pessoal, se você está pagando like no Facebook, você vai pagar 2 vezes. Um para a menina ter like, e depois para vender, para acessar o site, para acessar a loja. Então, like, primeira coisa, se alguém está fazendo isso, parem de comprar likes na sua fanpage,
a Greenvana, não sei se quem conhece a Greenvana em 2012 foi o e-commerce com o maior número de fãs em uma fanpage do Facebook. Isso é tão relevante que eu arrisco a dizer que 10% das pessoas não conhecem essa marca, Pura Fumaça. Tome cuidado, pessoal, com os ladrões de atribuição. Então, aqui eu vou dar um exemplo claro, rápido. Esse site, eu acessei ele via orgânico. É um tráfego que esse site não pagaria nada por ele. E aí, eu mexi o mouse e, opa, apareceu uma vitrinezinha. Eu falei, peraí, às vezes, pessoal, é o mesmo produto que você está acessando, aparece na vitrine. Aí você clica nesse botão comprar, tchananã, temos um novo sócio no nosso negócio. É um cara que vai comer uma beirada daquela minha margem de contribuição, que já é extremamente reduzida. E aí, quando você coloca um parceiro desse, você acha o quê? Né? Você vai colocar, o cara te promete que vai te trazer uma venda adicional. E aí, quando você coloca esse cara, então, eu trouxe um exemplo hipotético, a gente está falando que um e-commerce vende 100 mil, ele aperta a mão, assina o contrato dessa empresa parceira, e eu falei, poxa, eu vou cobrar só 8% de CPA da sua operação, mas eu vou converter muito mais. E aí você acha que você vai vender 100 mil orgânico e 150 mil via parceiro. Você acha que sua venda vai ser de 150 mil. E o resultado, você continua vendendo 100 mil reais, sendo que um parceiro seu é responsável pela metade. E isso, na sua margem de contribuição, ela pesa. A sua margem de contribuição, ela sai de 26,8 para 21,8. Estamos falando de uma economia de 48 mil reais. Grandes e-commerce estão deixando esse dinheiro ir embora. Vamos lembrar, no caso da ReHap, estamos falando de uma margem de 1,15%. Então, senhores, eu tenho uma péssima notícia para dar para todos vocês. Não existe milagre algum. Várias pessoas vão bater na porta de vocês falando que descobriu a bala de prata para revolucionar, para aumentar a conversão. O que mais aumentou a conversão na Constância até hoje, um dia que eu cheguei 8h30 da manhã, já tinha feito quase 30 vendas. Né? Na época foi bem outlier, hoje a gente está mais ou menos com esse comportamento. E aí o pessoal do saque, minha taxa de conversão já estava em 3%, o pessoal do saque veio até mim e falou, Marcelo, tem uma bota de R$ 299 vendendo a R$ 29,99. Todo mundo comprou. Essa, talvez, se eu puder dar um conselho para vocês, foi a única coisa até hoje que disparou nossa taxa de conversão. Passamos um belo de um trabalho, tivemos que ligar para todo mundo, o pessoal falou que ia no Procon, enfim, resolvemos, mas foi a única coisa que eu vi até hoje. De resto, pessoal, é uma série de coisas que vocês vão fazer, pequenas coisas que no final vai dar um sucesso. Não existe uma bala de prata no e-commerce. Fico chateado em dizer isso, porque gostaria de ter. Na verdade, se eu tivesse também, Vivi, eu não compartilharia, guardaria. Então, às vezes eu penso que eu sou até aquele padre Quevedo, porque o cara fala assim, pô, vamos aumentar a conversão. Eu falo, eu testo tudo a gente tem essa perfil de testar. E aí, por exemplo, eu recebi uma proposta de uma vitrine que usava Big Data, inteligência artificial, e todas essas palavras que estão no hype. E eu falei, cara, vamos fazer, vamos testar, eu confio na sua tecnologia. Eu coloquei uma vitrine desse parceiro, a proposta dele era R$ 78 mil no ano, e aí eu fiz um teste. Eu vou colocar a vitrine dele e vou colocar comparado com a minha. A minha vitrine, a inteligência artificial dela é pegar os 20 produtos mais vendidos e colocar na vitrine. Todo dia eu pego o que mais vendeu na rede e ponho nessa vitrine. Então, são os top 20. Fiz um teste AB. No final, toda a tecnologia, isso é no Google Analytics, toda essa tecnologia de inteligência artificial, de Big Data, não trouxe uma conversão maior do que a minha vitrine simples, que usa uma heurística de colocar os produtos mais vendidos na home,
na página de categoria e na página de produto. Também já testamos selos de segurança, então o cara te apresenta e fala, poxa, você sabe que selos de conversão de segurança aumentam até 30% a conversão? Falei, sei sim, vamos lá, vamos testar. Coloquei o textozinho nosso, esse site é seguro, com um likezinho do Facebook, e coloquei todo um calhamaço de código JavaScript desse parceiro. Obviamente, fiz teste AB, taxa de conversão, flat, mesma coisa, eu ia pagar R$1.000 por mês para ter um selo falando que meu site era confiável. Obviamente, não continuei também. Quem usa afiliados aqui, pessoal? Quem usa afiliados e tem certeza que não toma fraude? Tá. Então, estamos junto, porque é um canal que eu não escalo, porque eu também não sei o que de cano que eu estou tomando nisso, e eu vou trazer para vocês umas coisas que a gente já pegou lá dentro. Então, tem um básico do afiliados, você vai validar apenas transação faturada no seu RP, você não vai pagar comissão sobre uma venda do Google Analytics. Obviamente, você tem que remover troca e devolução. Senhores, a gente paga, o Daniel está aí, a gente paga ICMS pelo frete, porque o governo exige. Agora, pagar comissão pelo frete, bicho, não dá. Então, isso foi uma briga com o afiliado, que eu não queria pagar comissão pelo frete. Você não ganha nada com o frete, você não pode pagar comissão pelo frete. Então, não paguem comissão pelo frete. O nosso acordo lá com o meu parceiro, apenas last click. E, óbvio, cashback também, só quando está influência, só quando o cashback, a plataforma traz o cliente para dentro da sua loja. Então, às vezes o cliente já colocou o item no carrinho, está na tela de pagamento, ativa o cashback, você queima uma margem absurda para remunerar o cashback. Então, você tem que criar gatilhos. A Netshoes, os americanos, faz isso bem. Eles deixam bem claro que só paga cashback se o tráfego vier do cashback. E, obviamente, não acumular cupom, porque às vezes você já dá um cupom, já está queimando sua margem, e ainda você tem que pagar cashback em cima do cupom. Então, tem regras para fazer isso com cashback. Excluir sua palavra. Então, isso aqui dá um baita de um problema lá na Constance, porque, por duas razões. Primeiro, quando o afiliado entra e coloca a sua palavra Constance, ele está bidando com você mesmo. Né? Vamos pensar que o Google é um leilão. Então, se ele está concorrendo com a palavra Constance, ele está fazendo só você pagar mais pelo CPC. E teve uma situação bem engraçada, a gente bloqueou, só para você ver como é que afiliados, o pessoal, é difícil controlar esse negócio. A Aline está aí, pode lembrar, a nossa diretora de produtos ligou para a gente que tinha um anúncio no Google falando que tinha bota de R$ 49,99, e ela, Marcelo, isso não existe, pô, vocês estão acabando com a gente. Aí eu liguei para a Aline, Marcelo, não achei nada no Google, não tem anúncio nosso. Aí eu cliquei, era um afiliado. Sendo que eu já tinha falado lá atrás que a gente não ia permitir isso. E aí você manda um e-mail, porra, puto, né? Aí o cara vai lá, desculpa, foi um afiliado. Então, afiliados, o tempo todo você tem que ficar cavucando e pesquisando, porque tem muita safadeza. Eliminar intermediários. Então, existem alguns parceiros que você faz via afiliados, e esse cara está só comendo a sua margem. Então, por exemplo, às vezes você está com um afiliado usando cashback. Você está pagando 8% do afiliado, o cashback recebe 4%, o cliente recebe 2%. Você tem que eliminar esse intermediário. Você vai direto no cashback e resolve essa brincadeira. Isso aí, pessoal, é para sobrar 1% de lucro no final do seu resultado. Cookie stuffing, isso aqui é fraude. Todo afiliado ele tem uma URL com os dados da sua loja, que ele vai plantar um cookie daquele usuário. Então, o cara entra num fórum, xuxa uma imagem com a sua URL, e ele cuca todo mundo. Esse cara, ele acessa o seu site, supostamente, você vai ter que pagar comissão por esse cara, porque ele está com um cookie seu naquele usuário. Isso é uma fraude. Existem algumas literaturas sobre cookie stuffing, e esse caso aqui a gente pegou recentemente. Olhem só, é um cliente que acessou o carrinho, isso aqui é a plataforma da Dito que me deu, ele veio de remarketing, 7 segundos depois, opa, já é um afiliado.
Como é que isso aconteceu? Não sei. Podia ser um malware, um spyware no computador da pessoa. Enfim, várias situações. Claramente, esse afiliado ganhou uma beiradinha sem fazer absolutamente nada. E minha margem indo embora. Senhores, varejo é catar moeda, sejam enxuto. Vai ser muito tentador, às vezes, contratar uma plataforma pica das galáxias, que você vai pagar 360 mil no ano, só que muitas vezes você precisa disso, e no final, você está fazendo só isso aqui. Então, eu vejo pessoas contratando, às vezes, IBM, Oracle, Salesforce, as principais marcas. E aí, quando eu vou ver o que eles estão fazendo essencialmente broadcast, que eles poderiam estar fazendo no MailChimp. Isso aí é dinheiro indo embora também. Aqui eu trouxe uma projeção, né, que você relaciona custo de marketing versus faturamento. Então, acabei de me perder, vamos lá. O primeiro cenário é o cenário da autodestruição. Você está alavancando o seu custo de marketing e seu faturamento não está crescendo na mesma proporção. Se você está nesse cenário, se identificou com isso, pare tudo o que você está fazendo, reveja suas ações, você certamente está perdendo muito dinheiro, em algum momento você vai quebrar, isso não é sustentável. O cenário B, do ponto de vista de marketing, você não está escalando, porque você está criando seu faturamento, você está aumentando seu faturamento e na mesma proporção aumentando seu custo de marketing. Né? Aqui, você tem que ter muito cuidado, você tem que conhecer muito bem o seu negócio. Vou dar um exemplo, eu já fui sócio de um e-commerce de flores, a gente comprava orquídea por 20 e revendia por 120, markup de 6. Existem empresas como calçado, por exemplo, que o markup é enxutinho. Estamos falando de um markup de 2. Então, se você compra um calçado por 20, você vende por 40. Então, tome muito cuidado aqui, porque você pode estar escalando o seu negócio ou então cavando um grande buraco na sua operação. Tomem cuidado. O terceiro cenário é o cenário da escalabilidade. Você está, aqui é o platô, é o nirvana. Você está aumentando seu faturamento e seu custo de marketing está ficando flat, não está crescendo na mesma proporção. E é aqui que eu acho que cada um de vocês aqui tem que perseguir. Senhores, muito obrigado, boas vendas, acima de tudo, bons lucros para todos nós, que é só isso que vai garantir que ano que vem todo mundo esteja aqui de novo. Tá bom? Um abraço e bom evento. Palmas, nem precisa pedir, nós vamos